Boa noite a todos, bem-vindos. Eu me chamo Tomás Gonzaga, sou produtor do projeto Criando Criadores. O Criando Criadores é uma iniciativa da Singulado, que conta com o patrocínio da ArcelorMittal. É um projeto de formação de agentes culturais direcionados para o público da Zona Leste de São Paulo, especialmente os polarizados na região de Hermelino Matarazzo e do Jardim Caralux. O projeto conta com o apoio do Movimento Cultural Hermelino Matarazzo, e hoje a gente está aqui para bater o papo e receber com muita satisfação a Anelise Assunção. Eu vou passar a bola para a Luana, que é produtora do projeto. Ela vai apresentar a atividade de hoje para vocês, tá bom? Boa noite, divirtam-se. Luana, a palavra está contigo. Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou a Luana, ex-aluna do Criando Criadores, da turma de 2017, agora produtora no projeto, cuido mais de algumas produções artísticas, enfim, sua maioria. É muito massa, assim, esse bate-papo, né, só para contextualizar o que é e qual o objetivo dele, para que ele existe, assim, vem muito da intenção de conectar o artista convidado com os alunos, né, porque quando a gente está falando de uma produção, a gente também fala de processos, né, e quando a gente vê um artista, a gente que está nesse mundo da produção independente, a gente vê isso. É muito distante quando a gente não tem um bate-papo necessariamente, a gente não se conectou com esse artista, enfim, e como que ele fez até chegar onde ele está e fazendo o que ele faz, da forma que ele faz. É uma honra ter a Anelise Assunção como convidada, incrível, assim, compartilhar, ouvir mais sobre a produção dela. Quem vai mediar esse bate-papo é o Felipe Urso, assim, para ele é uma satisfação também, boto muita fé. Vou falar um pouquinho do Felipe Urso, artista visual e professor, acredita no poder transformador da arte, assim, sobretudo em regiões menos assistidas, né, tipo, total a ver com Criando Criadores, no contexto que Criando Criadores acontece. Iniciou sua trajetória pintando na rua em 2001, se formou em artes visuais em 2008, trabalhou dando workshops e oficinas com a temática da arte urbana com foco na história e algumas técnicas, especialmente do uso em spray, né? Ele dá aula de ilustração e composição no curso de comunicação visual da ETEC Ticoatira, Zona Leste, também, desde 2012. Sempre curtiu música e de uns tempos pra cá vem se aventurando no controle das picapes da festa Puro Caldo, mó festa massa, assim, também da produção independente, com seus amigos The Dot, David Parisi e Thiago Martins. Espero que curtam muito, assim, super aproveitem, e aí nos últimos minutos vai rolar uma abertura, então façam perguntas, tirem suas dúvidas e curtam super. E a nossa convidada, ilustríssima, Anelise Assunção, cantora e compositora. Muito obrigada! Boa noite. Boa noite, Luana, Urso, alunos todos. Muito obrigada pelo convite. Muito interessante. Eu acho que eu nunca participei de nada assim, nem real, nem virtual. Fico feliz e honrada em perceber que, de alguma forma, o meu trabalho pode ser alguma referência para trajetórias de diversas linguagens dentro da arte e da música, no Brasil e no mundo, né? Então, obrigada mesmo. Estou aqui para conversar com vocês. Certo. Boa noite aí, galera, também. Também é a minha primeira vez, né, nesse lugar de entrevistador aqui. Então, é engraçado. Ainda mais ser com a Anelise, né? Então, acredito que o pessoal da Ocupa escolheu por conta desse lance igual a Luana falou, né, da proximidade, por gosto mesmo, assim, eu gosto das coisas que ela fez, né, o pai dela fez, enfim, as produções, inclusive, relacionadas com a irmã dela, então, assim, eu tenho uma proximidade, eles sabiam disso, e possivelmente me escolheram por isso, sou muito grato também por essa oportunidade. Então, assim, para começar bem do início mesmo, assim, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória nesse rolê da música, assim, como você começou,
Como era, né, na época que você começou, o que meio que mudou de lá para cá, assim, o que você tem observado nesse sentido, mas falar mais da sua trajetória mesmo. É o primeiro. A minha história com a música começou com meu pai. Eu sou filha do Itamar Assunção. Eu comecei a cantar com ele, eu tinha 17 para 18 anos. Eu ainda não tinha estudado música, eu gostava muito de escrever, eu convivi com música, né, toda a minha vida. Meu pai era artista, compositor, cantor, produtor, performer, enfim. E ele que gerava a renda do nosso sustento, né? A minha mãe era dona de casa e meu pai era artista. Então, a minha primeira relação com a arte foi no sentido de entender que a arte, a música, né, que meu pai fazia era um trabalho. E isso ainda muito criança. Esse era o trabalho da família, era o trabalho que sustentava a nossa família, era a música. Então, e aí eu fui crescendo, enfim, tendo, né, os meus desejos, os meus medos. Eu comecei a cantar com meu pai com essa idade, porque ele me observava ali. Eu tinha uma amiga, Yara, que é minha amiga, ainda tenho, a Yara Renó. Depois a gente teve uma banda juntas, gravamos discos e tudo. E a gente convivia muito, porque meu pai e a mãe dela, que se chama Alzira E, hoje é Alzira E, mas ela é Alzira Espíndola naquela época, eles eram muito parceiros, faziam muitos shows juntos, então eu andava com as filhas dela. E a Yara era um pouco mais velha que eu, já cantava, já tocava, e fazia bares, fazia shows, e eu comecei a chegar um pouco perto da Yara com esse interesse também. Ela entendeu e a gente começou a rabiscar umas coisas, a compor, e meu pai percebeu, olhou pra gente e falou: legal, você quer fazer um vocal num show que eu tenho na data tal? Você e a Yara? Eu falei: vou lá. E aí foi engraçado, porque eu nunca tinha cantado assim antes, né? Mas eu conhecia muito tudo aquilo. Eu conhecia o palco, eu sabia... eu conhecia, né, claro, na verdade, a parte de trás do trabalho do meu pai, né? Porque é muito variável isso, né? Mas tem uma parte dessa trajetória que é muito parecida, um processo de criação, ensaio, levantamento de um show, arranjo, a performance, figurino, cenário. Então, eu conheci esses caminhos, porque eu vi a vida inteira meu pai fazer isso, e fui cantar com ele com essa idade. Mas nessa época eu não queria trabalhar com música. Eu fazia várias coisas, eu trabalhava em tudo quanto era coisa qualquer, fazia 1000 bicos de todo tipo de trampo que rolava. Eu não queria fazer música, porque eu achava também que a música era uma condição muito sofrida e que eu não queria sofrer para, né, para me realizar profissionalmente, porque também, infelizmente, era uma referência que eu tinha, né? A música era tudo para o meu pai, mas ele foi muito vilipendiado, mercadologicamente falando, e isso gerou uma série de traumas e de mágoas e de, né, frustrações. E ele teve que ter uma coragem muito grande para ser o artista que ele foi, né, um artista independente na década de 70 e 80, onde isso não existia. Então, eu ficava ali nessa época, nessa adolescência, misturando um pouco um desejo muito grande de cantar, de escrever, com um desejo de sair fora daquilo e ter uma outra trajetória e fazer outra coisa. Acho que isso é também bastante natural dessa idade, né? A gente nega um pouco essa referência dos pais. E claramente meu pai queria que eu
fizesse música, então só pelo fato dele querer eu já não queria. E aí eu acho que nessa daí essa trajetória ela vai embora, né? Eu começo a cantar com ele, canto com ele até ele morrer. Eu cantava com meu pai e também fazia bastante produção, porque como ele era um artista independente, ele fazia tudo sozinho. Ele fechava o show, ele assinava contrato, ele tinha que emitir nota naquela época. Ele não tinha tinha empresa, depois não tinha mais. Daí naquela época tinha um escritório na Teodoro Sampaio que a gente comprava nota. A gente fazia um contrato em nome de uma empresa. Isso não existe mais, né? Impossível, mas era uma loucura. Você fazia um contrato em nome de uma empresa que geralmente era em... Ai, não lembro o nome da cidade, mas era muito comum, assim, é uma cidade que todo mundo abria empresa com sede nessa cidade, porque era bem baratinho o imposto. Então eu comecei a trabalhar com ele disso, fazer produção, eu preenchia, né, cadastros de contratos no SESC, na prefeitura, eu aprendi muita coisa nesse processo, né, enquanto eu cantava e ajudava ele a produzir, levantar o show. Pagava as pessoas, recebia, e nada naquela época tinha esses facilitadores de hoje, né, nem era tão organizado assim também. E mudou muito, né? Eu comecei a cantar com ele, ele morreu em 2003, eu cantei com ele até 2003, então eu comecei em 97. Nessa época eu já tinha uma banda, quando ele morreu, chamava Dona Zica, que era uma banda que eu tive com a Yara e com a Andréa Dias e mais um monte de gente. A gente gravou 2 discos. E aí em 2005, 2006, por aí, eu comecei a querer andar sozinha. Mas eu sempre trabalhei com música. Eu assumi que eu queria e que eu não ia ter como fugir dessa linguagem tão apaixonante já adulta. Eu lutei muito, assim. Eu fui trabalhar na televisão, eu trabalhei muitos anos na TV Cultura. Então a música estava sempre num lugar, eu nunca deixei desde que eu comecei a cantar com 17, eu nunca deixei de trabalhar com a música, mas eu estava sempre colocando outros trabalhos junto para deixar aquilo um pouco maquiado. Eu não conseguia assumir ainda muito jovem, assim. Depois que eu tive minha primeira filha, Rubi, e meu pai morreu, isso foi ficando mais forte, assim, em mim, foi ficando um pouco mais difícil de escapar. E aí, aproveitando que você falou da Dona Zica e tal, que é do começo dos anos 2000 e da virada, né? O álbum acho que é 2003 e outro 2005, alguma coisa nesse meio tempo aí. E aí isso é muito louco, porque eu lembro da virada do milênio. Eu ouvia muito rap, né? Então eu ouvia bastante DJ1, o lance de São Paulo ali. E na virada do milênio isso mudou, assim. O lance da internet muda as coisas, né? Então, eu até tinha colocado aqui no roteiro um lance com relação à Dona Zica, porque era uma outra estrutura. Então, assim, eu acho que na virada do milênio as coisas começaram a acontecer de outra forma, né? Então, sempre que eu penso, né, nesse lance assim, da música, do que estava acontecendo, eu lembro assim, do Rádio Samba da Nação Zumbi, que tinha uma estrutura estranha, e o segundo álbum do Dona Zica, que é o Filme Brasileiro. Nossa, ele é tipo... Ele já começa de um jeito... meio diferente, é como se fosse uma colagem, né, de um anúncio e tal, e ele tem uma estrutura muito doida, assim. Então eu tinha colocado mais pra falar desse lance da experimentação. Eu falo, mano, é um puta álbum doido de tudo, assim, que aí, tipo, tem, sei lá, tem um coco, tem uma ciranda, sei lá, tem um samba, aí tem um rapão, aí tem um lance meio drum and bass, e aí você fica, tipo, meio perdido ali no meio. E eu até anotei na frente aqui, se você acha que se fosse hoje, se esses álbuns fossem colocados hoje, assim, ó, na roda do que está acontecendo, você acha que eles teriam como se fosse um impacto maior? Porque eu acho que a galera de agora é mais aberta a esse lance do estranhão mesmo.
Na época teve, então, sei lá, igual me impactou. Mas eu não... nesse sentido mesmo, assim, eu acredito que os jovens são muito mais abertos a essa coisa, tipo, hoje em dia, do estranho mesmo, de abraçar o estranho e curtir esse rolê, assim. Eu não sei dizer, viu? Porque eu acho que a Dona Zica é esquisita o suficiente para gostar ou não gostar. Ali eu acho que a gente tinha assim, uma vontade muito grande de dar um passo musicalmente diferente, embora a gente tivesse, né, muitas pessoas ali na banda, além de mim, o Gustavo Ruiz, que era filho do Chagas, que foi um músico que tocou com meu pai muitos anos, a Yara, filha da Alzira, a Simone e as duas Simones que tocaram com meu pai também. Então a gente tinha muito fortemente uma referência de uma musicalidade, e ao mesmo tempo que a gente não conseguia fazer nada de uma forma forçada. Aquela música ela acontecia daquele jeito porque era muito orgânico dentro de nós produzir dessa forma. Mas também havia um desejo de abrir um pouco esse espectro. E eu acho que a gente perdeu um pouco a mão, porque era meio isso. Era cada faixa do disco era uma coisa, entende? A gente não conseguia... E eu não digo isso maldizendo, eu acho incrível. E foi justamente o que me possibilitou como experiência mesmo, né? São esses feitos na trajetória que fazem a gente olhar e poder decodificar um pouco, né? Isso aqui é mais meu, isso aqui se encaixa. Então, e como era banda, tinham 10 pessoas, então era, né, o tempo inteiro uma negociação democrática. E isso que eu acho que também fez a gente, o fato de não ter, até que, na verdade, tinha Yara, Andréia, até mesmo eu, mais centralizadas, assim, nos direcionamentos musicais e das produções, mas era tudo muito, né, todo mundo muito jovem, querendo fazer, e a gente tinha uma influência, isso que você falou da virada do milênio, né, tinha acabado de chegar em São Paulo e ser uma febre, a música pernambucana. Então pintaram aqui milhões de grupos além das bandas terem vindo morar em São Paulo, começou a ter muito grupo de maracatu nos bairros, e as danças, e a gente ia para lá, ia para Recife, passar carnaval e conhecer aquilo, né? Eu acho que eu e muita gente da minha idade naquela época conheceu esse Brasil aqui em São Paulo, porque a música pernambucana que a gente conhecia era o Alceu Valença. Até 1996, que é quando 96, 94, que é o primeiro disco do Chico Science, que mexe com todo mundo. Que acontece uma coisa na cabeça das pessoas aqui em São Paulo e fala, caralho. Né? Então a gente foi do Alceu para o Chico Science, num grande ato muito ignorante, porque é assim que o mercado desenha, né? As suas prospecções. Então a gente só conhecia a música que estava no rádio, na televisão. Talvez a Lia de Itamaracá, talvez, sabe, assim, muito, porque alguém tinha um disco e tal, mas não era. Então a gente também pegou muito fortemente essa influência dessa música e tentou entender esse lugar, porque São Paulo é isso, né? O São Paulo é uma cidade nordestina, e a gente está completamente afastado da cultura do Nordeste. É muito louco, né? A gente não tem nem na comida, nem na instrumentação, nem no, né? Culturalmente, São Paulo faz isso um pouco, né? Todos esses migrantes que vieram também se urbanizaram muito, também deixaram um pouco suas histórias para outro lugar, e a gente foi perdendo essa referência, essa coisa urbanoide que o paulistano tem, né? E eu acho muito louco, e nessa época a gente discutia e falava muito sobre isso, porque é uma cidade que tem 60% de nordestinos. São Paulo tem 3 milhões de baianos.
o mesmo número de baianos que tem na cidade de Salvador. Hoje em dia eu acho que mais um pouco, mas, né, é muito louco. A gente tem um Salvador inteiro dentro da cidade de São Paulo. Como é que a gente tá tão longe culturalmente disso? E nessa época, acho que a Dona Zica queria isso. A gente estava com essa verve de romper, né, e a gente trazia essa herança da música paulistana, da vanguarda paulista, de São Paulo ser um lugar onde se faz música cabeçuda, intelectual, conceitual, enfim. Então, essa crise que vai ali do fim da adolescência, que é rompendo mesmo um pouco com essas verdades já pré-estabelecidas, né, sobre as pessoas, principalmente nos nossos casos ali, que éramos filhos de artistas. Mas eu nem te respondi, né? Você perguntou se eu achava que se o disco hoje... Ele seria mais bem... A galera seria mais receptiva nesse sentido, talvez pelo acesso à informação. Talvez, sim, talvez sim. E aproveitando esse lance dos projetos e tal, acho que em 2015 teve a Nelis canta o Legalize do Peter Tosh, que foi um projeto muito doido também, que era bem legal. E aí eu queria saber como é que rolou assim, o convite e qual que era a ideia por trás, porque eu lembro que era um projeto grande, né? Bastante gente, cantou bastante gente, na verdade, era um grupo de artistas fazendo essas homenagens, né, aos álbuns, acho que tinham 40 anos na época, alguma coisa assim. E aí como é que foi, assim, esse lance do Peter Tosh, sua relação com o reggae também, que no primeiro álbum, né, tem aquele compactinho, que enfim, tem as versões ali e tal. Então, Olha, esse projeto do Ramiro, né, chama 45 Rotações. E ele estava fazendo uma série de homenagens a discos que faziam 40 anos no ano corrente. Então, no ano que eu fiz, eu nem me lembro todos os outros. Eu acho que teve além do Legalize, no projeto teve o Catch a Fire também, que não sei se foi nesse ano ou no ano anterior, mas eles são bem pertinho, os discos. Tiveram alguns álbuns brasileiros também. É um projeto muito lindo, assim, de olhar para trás 40 anos para uma obra, né? Então, quando o Ramiro me convidou, eu amei, porque eu tenho uma relação bastante forte com o reggae. Eu costumo sempre falar isso, é a música que eu nunca me canso de ouvir. E tenho, né, conexões musicais e culturais, enfim, eu fui buscar um pouco a compreensão dessa cultura e dessa linguagem que sai de uma ilha e domina o mundo inteiro, né, com verdades religiosas, com verdades de amor, de transformação social, e de repente o Peter Tosh com uma realidade mais real, né, ele era a antítese do Bob Marley, né? Ele vinha com vamos pegar em armas, então. Então vai ser assim. Não tem mais paz, amor. Obviamente, reflexo de uma vida, uma experiência muito violenta, né? Ele foi assassinado, inclusive. Mas um gênio, né? Um gênio. E foi muito importante para mim fazer esse show, entrar mais em contato com a obra dele, justamente pelo equilíbrio que existe entre os dois, e que existe entre o Bob Marley e o Peter Tosh. Não que o Bob Marley fosse super bonzinho, mas ele tem né, toda a obra tem um discurso um pouco mais pacífico e apaziguador mesmo. Mas, claro, tem bastante verdade das ruas ali, né? E eu sempre fui muito curiosa em entender o que era aquela ilha. Então, foi demais. Foi incrível fazer esse show. E eu quis fazer um show com a banda exatamente como era a banda do disco, uma banda enorme. Ninguém ganhou dinheiro. Muita gente para dividir. Depois eu falei, nossa, por que eu tenho essa mania? Pra quê? Pô, 18 pessoas para tocar.
Mas foi ótimo, todo mundo ganhou um dinheirinho, cada um ganhou R$17,50 e a gente fez um show maravilhoso. Muito ensaio, porque era um disco inteiro, e aí eu quis fazer na ordem, né, da primeira à última música, mas é um disco curto, porque os LPs tinham 37 minutos, 38, né, contando os dois lados, então a gente acabou colocando no final algumas outras músicas dele, né, do Tosh, e fiz muitos shows pelo Brasil com esse show, levando isso e entrando em contato com essa comunidade regueira que existe no Brasil, mais de raiz mesmo, mais nessa mesma conexão, é muito forte a ligação do Brasil com a Jamaica. Eu já sabia disso, mas é diferente quando a gente vai fazer show e a plateia é sobre isso. E o corpo e o espírito das pessoas e a relação delas. E era muito maravilhoso, porque depois que eu fiz uns 4, 5, eu comecei a pôr música minha no meio, para deixar o show um pouco maior. E era demais, então era muito, porque eu toquei em vários festivais de reggae, assim, e aí Rastafari, eu ficava um pouco com receio, porque, né, enfim, eles também, o público de reggae é bastante exigente no sentido quase religioso, assim, né, da coisa. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu enganei muita gente, porque eu não fumo maconha, mas eu sou completamente a favor da legalização e de todos os subprodutos que vêm dela, completamente a favor, mas eu não fumo, então todo mundo que me conhece fala, você é uma baita de uma mentirosa, né, Nelly? Viajando o Brasil, cantando Legalize, eu falei assim, pô, mas eu preciso ter o direito de pedir a legalização disso, né? Na época que eu fiz esse show, o primeiro deles, que foi lá no projeto do Ramiro, a minha irmã estava ainda viva, estava fazendo tratamento, e ela tinha acabado de começar um tratamento com cannabis, que foi muito, muito positivo. Então, foi bem na época que ele me convidou. Eu já estava pesquisando muito, já há um ano pesquisando com ela, usos, formas, como conseguir subprodutos, porque parece bobagem, já faz 4 anos que ela faleceu, então isso faz uns 5, 6 anos, e era bem mais difícil conseguir um óleo, conseguir o canabidiol, há pouco tempo atrás, né? Então eu estava bastante imersa, assim, no assunto, e eu aproveitei isso, né? Aproveitei essa força e de olhar, né? Da oportunidade de olhar para uma obra que tinha 40 anos e tudo absolutamente era atual e necessário de se escutar. Em relação não só à maconha, mas a questões sociais, violência social, violência policial, mesmo sendo um outro lugar, uma outra geografia, tudo tem um encaixe muito grande, infelizmente. A gente poderia estar olhando para esse disco e falar, nossa, teve uma época que foi assim, né? A polícia batia na galera, não podia fumar, mas não é. A gente ouve esse disco e pensa, caralho, parece que esse cara fez essa obra o ano passado. Então foi muito importante para mim ver isso, porque a força de uma obra, né? A força ela é infinita. É infinita. Agora, eu vou fazer uma pergunta e vou abrir para a galera. Então, Tá. Quando você responde a minha pergunta, a galera vai articulando aí. Durante, né, a pesquisa para esse bate-papo, eu notei que o Zé Nigro participa como produtor, né, dos 2 primeiros, produtor-produtor, e do último, do Taurina, como coprodutor. Sim. E aí, eu queria que você contasse, assim, como que aconteceu, né, esse lance da aproximação dele como produtor e dessa parceria, que parece ser um lance bem, quase que familiar já, né, tipo, é uma coisa assim, funciona muito bem, casa muito bem e tal, e também da importância dessas conexões, né, no mundo da música. Então, igual você falou da Yara Renault, mas é um grupo, né, assim, então,
eu sou muito de ler, né, os encartes das coisas, ficar procurando quem fez aquilo, quem fez o quê, e aí sempre vai aparecendo assim, sei lá, aí tem a Yara Renault, aí às vezes tem a Lineker, Kiko Dinucci, Jussara Marçal, a Tulipa Ruiz, a Cel, então assim, é como se fosse um network que parece que um puxa o outro, na verdade, vocês vão como se fosse se ajudando nesse sentido. E não é uma coisa que parece ser muito comum no mercado, principalmente da arte de um modo geral, né? Não só da música, mas dentro de todo esse rolê, assim. Então, como é um curso de produção, é interessante ver isso, assim, de como um artista ajuda o outro, mesmo tendo, enfim, grupos a galera que trampa diferente, mas o fato de você estar trampando, a galera da sua produção trampa, e o fato da outra pessoa estar trampando também, todo mundo vai se ajudando. Então tem essa do Zé Negro e a importância dessas conexões aí. Tá. O Zé, eu procurei ele ele já tocava com Curumim, e aí eu procurei ele para me ajudar a finalizar o meu primeiro disco. Na verdade, nem finalizar, porque eu mal tinha começado a gravar. O meu primeiro disco foi um processo muito difícil para mim, porque eu tinha uma banda, eu tinha um repertório, eu tinha os arranjos, eu não tinha dinheiro, e aí eu fiz um financiamento coletivo, peguei um empréstimo, fiz várias coisas. Então tudo era muito difícil, tudo era uma grande negociação, todo mundo ia tocar, não ia ganhar muito ou não ia ganhar nada. Era o meu primeiro registro, então também tem muita gente que vem com uma força, com uma empatia, né, e de olhar e falar, vou dar uma força. Então tive muito apoio de estúdio, de amigos que têm estúdio e que me davam horas que estavam vagas. Nelis, dá para você vir aqui semana que vem, de quinta a domingo, das 8 da noite para frente. Aí a gente ia, se organizava, fazia um cronograma e ocupava aquele estúdio. Então é um disco que ele tem vários tipos de sala, ele é feito em vários estúdios diferentes, num tempo bem mais elástico, porque não conseguia finalizar, porque não tinha os dinheiros, enfim. E o Zé era uma dessas pessoas que tinha estúdio. E eu falei, cara, eu preciso de alguém que me ajude a organizar. Como é que faz um disco? Preciso organizar esse lance todo. E eu tinha a participação, sim, dos músicos todos da banda. Muitos deles também tinham estúdio. Mas ainda não estavam tão equipados quanto o Zé. O Zé tinha o melhor estúdio, assim, de todos nós. E ele tinha acabado de sair de uma agência de publicidade, estava querendo colocar o estúdio dele mais para música, querendo sair um pouco desse mercado de publicidade e tal. E a gente fez um acordo combinado. Então a gente pegou, eu levava lá para ele tudo que eu gravava em outros estúdios, a gente sentava, editava, mexia, falava, vamos fazer uma intro? Ficou faltando, né? Aí fazia eu e ele. Então, a gente se aproximou muito nesse momento. Ele era quase uma pós, assim, só que no meio. E a gente se dá muito bem. E aí tem isso que é muito... Aí eu não sei dizer, é uma coisa mágica, a gente briga muito, a gente se desentende e tal. Mas trabalhando, a gente se dá muito bem. E aí, isso me levou ao meu segundo disco com ele. E aí já um pouco mais da participação de produção de todo mundo da banda, que aí também ele também tem um pouco mais de temperos diferentes, porque a gente gravou um pouco no estúdio do Zé, um pouco no estúdio do Cris, um pouco no estúdio do Bruno. Cada um que gravava no seu estúdio usava um programa. Vai gravar no Bruno, putz, o Bruno usa Logic, aí tem que converter. Quem que vai converter? Não vou converter, porque eu não estou ganhando para converter, não estou ganhando para nada. Então, então vamos fazer não sei aonde que é Pro Tools, aí fica tudo no Pro Tools. Não, porque o meu Pro Tools é 7.4 e não lê a versão Pro Tools do não sei o quê. Então, a confusão continuou, mas deu certo, foi tudo convertido e tal. E no meu terceiro, né, no Taurina, eu chamei o Beto para produzir comigo, o Beto Vilares, que é uma pessoa que já tinha feito um trabalho antes, que era um disco do meu pai, que saiu numa caixa no Sesc. E
também é uma pessoa que eu me dou muito bem trabalhando, e eu adoro a produção do Beto, eu adoro a forma como ele pensa a música, e ele me respeita muito. Mas o Zé, chegou uma hora que eu falei assim, Beto, vamos chamar o Zé para entrar aqui nesse... Eu sentia falta de alguma coisa, que o Zé já sabe de mim, que o Zé já me entende rápido. Então, gravar voz, por exemplo, é uma coisa muito difícil para mim. Não gosto. E eu fico à vontade com o Zé. Eu fico com o Beto também à vontade, mas... E claro, isso tudo você vai pegando experiência, uma hora você vai ficando mais, sei lá, mais desencanado. Mas para o meu próprio disco, é um momento que eu detesto e sempre fica por último. Então tá todo mundo já cansado, com menos paciência, e eu, enfim, já não gosto. Então, isso foi uma coisa boa também. O Zé entra de um jeito muito importante nesse lugar, porque para gravar a voz de alguém, cara, você tem que ter muita paciência, tem que ter, né, uma sapiência mesmo de humanidade, porque é exaustivo, é cansativo, eu choro. Aí eu quero parar, daí eu vou voltar. Aí, não, vamos voltar, bebe alguma coisa. Não, não quero beber. Tá bom, vou beber. Não, vai ser pior se eu beber, aí eu vou cantar mole. Não. Então vamos dar um tempo. Vamos ouvir outra coisa. Aí ouve outra coisa. Não, acho que agora eu vou gravar. Bota lá, eu vou gravar. Então, assim, eu sei que é difícil. Ele já tem a manha, ele já tá inserido ali. Cara, ele tem muita paciência, ele é muito carinhoso, isso é muito importante. Eu sempre tive sorte, na verdade, todas as pessoas que me gravaram sempre foram muito gentis. Mentira, todas não, tem uma que não, mas eu não vou falar quem é. Mas é um cara bem grosso, assim, uma pessoa bem difícil. Conhecida no mercado aí da música de São Paulo justamente por isso. Um excelente profissional, mas muito difícil. Então eu já não gosto, falo, gente, não vou gravar lá, mas nem a pau. Corro. Mas essas conexões, né, são super importantes, precisa ter. E a gente que faz música independente se apoia e precisa apoiar. Então, meu primeiro disco pra cá já tem 10 anos, mais, eu acho, um pouco mais. Eu tô meio ruim com as datas, mas eu sou suspeita de 2011. Não, 2011 é quando meu filho nasceu. Eu acho que é isso, é 2011, exatamente. Enfim, vai fazer 10 anos. Então, eu vinha da Dona Zica, então no meu primeiro disco tem bastante ainda dessa energia da Dona Zica, de colaborativa, de muitos músicos que tocaram, né, como participação, que não eram a minha banda, mas que gravaram no disco, eram pessoas que tocavam comigo lá na Dona Zica, o Gustavo Ruiz, que produziu 2 faixas no disco. Então a gente vai fazendo, eu acho que isso é bem natural, assim, eu não sei dizer, é um tipo de featuring que agora é chato quando isso vira quase que um quesito obrigatório de uma faixa, de um disco, então você tem que fazer um feat com alguém. Eu faço feat desde o meu primeiro disco, sem chamar feat, sabe? Nem quero chamar de feat, entendeu? Eu tenho grandes pessoas participando comigo nos meus discos, porque a música pedia aquilo, porque eu precisava daquele suporte, porque aquela pessoa é importante para aquela canção e para mim. Então, não tinha nada a ver com o mercado, essas construções, né? Mesmo as participações de pessoas grandes e tal, famosas, nunca foi sobre isso. Pode pá. Agora a gente está com 3 pessoas inscritas aqui para pergunta já. Se você me permitir, eu queria chamar a primeira, que é a Luana. Pode colocar. Annelise, o seguinte, eu já tive a honra de fazer produção artística para você de campo no WME do ano passado. E aí é muito louco porque assim, quando eu falo, fiz produção artística da Annelise,
eu vou fazer a produção artística de campo. Então, eu estou em contato com a produção da Annelise, eu sei a hora em que a produção vai chegar, não necessariamente a Annelise vai chegar, mas eu sei que horas que ela vai passar o som, eu sei que horas que é o showtime, enfim. Todas essas paradas, porém, de campo. Então, lá no CCSP, né? Eu sei que horas que ela entrou no camarim, que horas que ela vai sair, essas paradas todas. Só que, tipo, até quando você começou mesmo com o seu pai, a produção é o que precisa ser feito. Não é algo que você pode pular, né? Tipo, não, pula aqui a produção, vamos ignorar aqui a produção. Não, ela precisa ser feita até para acontecer, para você chegar lá no palco, enfim, começar a encerrar o show, vai ter uma produção. E aí eu queria saber quem é a sua produção, tipo, de equipe, que poderia ser eu lá no CCSP, mas poderia ser qualquer um desses outros alunos que estivesse fazendo produção artística de campo, e não necessariamente a produção artística da Annelise. E aí eu queria saber quem é que faz parte da sua equipe, assim, quem é que faz toda essa engrenagem, né, tipo, por trás, quem cuida do quê, bem específico, assim, porque cada produção é isso. Acho que assim, São Paulo tinha um cartaz falando, tipo, produção não é canivete suíço, né? Tipo, você fazia porque tinha que ser feito, mas se tivesse alguém para fazer isso para você, nossa, que massa, né? E aí eu queria entender mesmo, tipo, quem é a sua produção, quem faz o quê, quem cuida do quê. É muito massa essa pergunta, porque a gente realmente teve que aprender. Eu faço muita produção, produzo muito. Quem trabalha comigo é a Marina, que estava mais cedo no teste, a Marina Di, e a Thaís, que faz comunicação. Só que todo mundo faz um pouco tudo. Porque a gente vive, né? A Marina não trabalha só comigo, ela tem outros artistas também, ela trabalha com o Gustavo, Black Alien, com o Dom L. Então, ela tem, né? Ela tem um escritório, ela tem uma equipe, que aos poucos a gente vai entendendo a demanda do trabalho, de forma que é necessário que a equipe dela preste serviços para mim, ou para o Gustavo, ou para, né? Então, ela ter conseguido uma organização é um grande passo para a produção no Brasil. Eu vejo a Marina como uma grande produtora, uma grande empresária, estrategista, porque tem que conhecer muito do mercado. Então, a Marina marca show, vende show, ela administra demandas de convites, ela me acompanha nas entrevistas que eu tenho que fazer, ela me lembra de coisas, ela fecha com patrocinadores, então é uma gama muito grande, não é canivete suíço, mas a gente acaba ficando um pouco assim, né? A gente vai aprendendo um pouco todas as linguagens que tem dentro da produção, até uma hora fala assim, não, cara, eu gosto de fazer campo. Eu gosto daquela loucura, pô, radinho, ficar no teatro pra cima e pra baixo, cadê a Annelise, não entrou, 3 minutos. Tem gente que odeia essa parte, que gosta de ficar no escritório fazendo. Então é uma pasta muito grande produzir. Um festival, um show de um artista, um disco, né? Um disco é um tipo de produção completamente diferente, super burocrática para quem produz, né? É pouco criativa, é demanda burocrática, basicamente, de resolução. Show não, show você pelo menos sabe que vai chegar e vai ter a hora do show, você consegue, né, ficar junto. Agora, produzir gravação de disco, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que marcar o estúdio, pagar o estúdio, buscar fulano, Beltrano que caiu, então tem que vir de cadeira de roda, e tem que ter acessibilidade no estúdio. É muita coisa que precisa, é muito importante ter alguém para não sobrecarregar o artista, enfim. Então eu trabalho com a Marina, trabalho com a Thaís, eu fiquei 11 anos com o Scooby, que é um excelente produtor também em São Paulo. Com ele eu fiz os meus 3 primeiros discos. Viajei para fora do Brasil, fiz shows no Brasil inteiro, uma pessoa que eu cresci muito também, e agora a gente se separou e eu tô com a Marina. O que a Marina tá falando? Sei lá, depois eu leio, Marina, o que você tá falando. Ela tá explicando aqui esse rolê o que é o produtor de campo, qual que é o trampo que essa galera faz e tal. Ela tá dando
O paralelo aqui, ela já tá respondendo produtor, geral. tá vendo? Então, já tomou a frente aqui, já tá mandando Já tomou bala. a frente, a Annelise tá falando besteira, deixa eu corrigir. Obrigada, Annelise, obrigada mesmo. Obrigada a você. Queria chamar a próxima pergunta da Jennifer Rufino. Jennifer, boa noite. Chega mais. Boa noite. Peço licença para chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Perfeito. Salve, salve, Annelise. Satisfação total. Você mencionou que desde os 17 anos que você trabalha com música. A pergunta que eu tenho é a seguinte, né? Como você disse que você faz a parte da produção também, eu gostaria de saber quais são os critérios que você considera primordiais para a direção do seu trabalho, né? Eu sempre ouço Amigos Imaginários e vários projetos que você participou, seu pai também, são de grande inspiração para mim, né? Eu sou rapper, produtor e sonoplasta, e todos os campos que eu vou, eu sempre procuro introduzir esses elementos que são nossos, né? E que tem que estar lá presentes, porque faz a gente começar a criar de uma maneira diferente e a gente fica energizado, né, com o produto que vocês fazem e tal. É um material incrível. E daí eu percebo que os projetos, eles são peculiares, né? Eu queria que você mencionasse sobre a questão da direção de arte, né? Quem que produz a parte do álbum, a parte da direção gráfica, né? Do trabalho. E essa relação que você tem bastante com a poesia, né? Com essa questão lírica. Daí eu queria que você falasse sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Bem, eu fui montando equipes, fui entendendo a importância de todas essas linguagens, né? Eu acho que no Taurina, que é meu terceiro disco, eu cheguei num formato que foi o mais próximo do que eu gostaria sempre de ter conseguido trabalhar, porque foi um disco contemplado pelo edital da Natura, pela lei de incentivo. Então eu tinha uma verba e eu conseguia fazer coisas, como por exemplo contratar uma direção de arte, pagar um fotógrafo. Então isso mudou tudo. Isso foi uma e não que né, os meus outros discos eu também consegui. Eu acho que no Amigos Imaginários eu tenho uma produção de arte ali, de capa e design, mas é tudo amigo. O Renato Stockler, que fez a foto da capa e depois fez todo o trabalho de diagramação do disco, completamente de graça. O Paulo Ito, que fez o grafite, né, onde a gente está na frente do grafite, na rua, enfim. Então, a Isadora Galas, que é uma pessoa que está comigo há muito tempo fazendo figurino e pensando direção de arte. E foi conhecendo mais o trabalho da Isadora que eu fui entendendo a importância de ter tempo, que a direção de arte, ela precisa de tempo, assim como a produção musical, para ir amarrando tudo que aquele disco vai trazer musicalmente, com uma paleta de cores, com uma linguagem estética, né, não dá para simplesmente a gente jogar uma beleza. Claro, dá. A gente pode fazer isso também. Então, não consegui chegar em nada, o disco tá pronto, eu tenho que fazer uma capa. Acontece muito isso. Faz uma fotona, um carão, uma boa make e vai. Quantas capas de disco a gente não conhece são assim? E não culpando, porque as pessoas não conseguem ter esse tempo, não conseguem ter esse dinheiro, não olham para isso, né? Para essa parte estética, que eu acho muito, muito importante. A embalagem, né, do trabalho. E depois, quando você vai para o show, ela é o cenário, ela está nas cores do figurino, ela está nas cores usadas nas luzes daquele show. Você vai amarrando significados, né, com a música, com a poesia, com a cor, com o tecido. Então, eu vou aprendendo isso. Eu estou aprendendo e acho que, né, estou indo num caminho adiante, olhando para trás, né, olhando para os meus trabalhos anteriormente. Eu hoje consigo pensar em antecipar isso, em trazer uma equipe de direção de arte, já no começo do processo de gravação do disco. E a minha relação com a palavra, te respondendo a segunda pergunta,
É uma relação. Eu gosto muito da palavra. A língua portuguesa tem uma riqueza muito grande. Não só a língua portuguesa, eu gosto de línguas, eu gosto da palavra, ouvir ela em outras línguas, eu gosto de entender o que poderia acontecer. E a língua portuguesa, ela tem uma coisa incrível, que a gente tem várias palavras que são a mesma palavra, com diferentes significados, né? E isso é uma coisa que me intriga, sempre me intrigou desde pequena. Como é que a gente lê uma frase e entende que o que quer dizer é gosto e não gosto? Né, dentro da sentença. Quando eu era pequena, eu ficava intrigada com esse tipo de coisa. Então, eu tenho isso, a palavra, e eu acho que eu tenho muito esse estímulo, tive muito esse estímulo, né? Meu pai sempre foi um escritor compulsivo e sempre foi uma pessoa que lidou muito com a palavra também, brincou, mexeu, e eu vi muito isso, né? E peguei gosto. Demais. Tem mais 2 pessoas aqui inscritas. Mineia, chega mais. E só um minutinho. Tudo bem? Dá para ouvir? Boa noite, todo mundo. Um prazer imenso participar da formação. Satisfação aí, conhecer a Liz nessa troca de experiências. Na verdade, eu tive o contato com a Liz, na verdade nem foi um contato pessoal, foi mesmo uma participação que ela teve com o Evaldo Beazo, foi num grupo de jovens do Rua Conto, Samuade, e a gente teve uma participação, foi aí que eu consegui conhecer a Annelise, eu me encantei pela voz, achei maravilhosa e comecei a segui-la, inclusive conheci, o Itaú Assunção por meio da Annelise Assunção, que é isso que ela trouxe, que eu fiquei refletindo aqui depois comigo, que a gente, que o São Paulo é Cristina, mas a gente conhece as nossas raízes culturais, que a gente fica fincada nesse mundo aqui, que é São Paulo, mundo louco de São Paulo, e as nossas heranças culturais ficam largadas para o lado. Então, eu consegui, conheci nesse movimento aí, no momento. Uhum. Então, eu fiquei bem feliz agora de ouvi-la, de partilhar dessas trocas, desses saberes, que eu já conhecia um pouquinho, mas não tanto quanto essa experiência que você acabou de trazer. E, na verdade, não é bem uma pergunta, porque a minha pergunta, ela acabou sendo respondida durante toda essa troca de experiências aí que você trouxe, quando você fala a respeito do seu processo histórico aí na cultura, música, na arte, principalmente quando você traz a sua história, você sempre fugiu da música, a música sempre correu aí atrás de você. Porque era um sonho teu pai, não era um sonho seu ainda, mas depois você percebeu que era um sonho teu também. Então é mais mesmo para poder ser como esse processo de construir, de trilhar esse caminho no mundo da arte, desse processo cultural, lidar as dores e os amores, porque eu observei aí que você teve várias pessoas que trabalharam junto com você, nos discos, nas produções, e agora você como uma pessoa que é a Marina, e pelo que eu vi aí, tem aí uma parceria que parece uma parceria positiva. E aí eu queria, na verdade, que você falasse só um pouquinho, como é que a gente lida com isso, porque as pessoas são diversas, as pessoas não são iguais, e a gente precisa entendê-las, esse universo. É mais um pouquinho dessa explanação mesmo. Sim, é curioso isso, porque o ambiente da arte, ele sugere que as pessoas vão ser, que você vai ter relações sempre muito romantizadas, para o lado do amor mesmo, E tanto da parte do artista, que é um sonhador, quanto da parte de quem produz e está no background da tecnocracia para aquele trabalho existir. Às vezes, eu acho que é a experiência mesmo, a gente
dentro do mercado, não é o meu caso, porque, infelizmente, eu não sou uma artista de milhões de dólares. Mas um mercado, um grande mercado, um sistema, tem muita gente que passa a perna, que engana artista, que rouba autoria, que... Nossa, muita história muito triste. Assim, eu já vi muita história muito triste perto de mim, decepções grandes mesmo, né? De você... Que ela foi no começo, perdeu o celular, ele que tinha comprado pra ela, alguém que tinha comprado o celular pra ela, não tinha, era bem pobre, não tinha celular, aí ele comprou. Alguém tá com o microfone aberto, gente. Ai, gentileza. Aí ele ficou puto, deu esculacho nela. Ingrid. Pronto, acho que foi. Eu já estava achando que era comigo. Mas é isso. Na verdade, não é um ambiente romântico, é um ambiente de trabalho como qualquer outro. A gente tem que ter seriedade, tem que ter conhecimento. Eu aproveito essa sua pergunta para responder a pergunta anterior, que eu acho que eu deixei passar isso, que é como é que faz, né? Como é que eu fiz? Eu tive que aprender. Eu não sei um monte de coisas ainda. Mas é um mercado que ele tem um sistema lógico. Então, né, existem funções, existem valores, existem regras contratuais, existem órgãos que representam os artistas, os autores, os músicos, existe quem recolhe, quem repassa. Então eu tive que aprender tudo isso. Para onde vai o dinheiro quando uma música é executada? Quem recolhe esse dinheiro? Ele repassa para quem? O que significa uma editora? O que significa a sincronização? O que significa o recolhimento direto de um autor? E agora, com o streaming, um novo mundo abre para a gente, porque são leis muito vagas ainda no Brasil. Então, eu acho que o lance é tentar ficar atenta mesmo a ter esses conhecimentos mercadológicos. É claro, não dá para a gente virar só uma tecnocrata e deixar o que inspira que você faça a arte ser engolido pela burocracia, porque assim como qualquer outro mercado de trabalho, é super burocrático, né? Se inscrever em um edital, prestar contas para a União de um edital onde você usa dinheiro público, tem que estar muito, e aí nesse lugar muita gente se dá mal, porque a ingenuidade não vai te salvar. A ingenuidade que você teve e deixou passar não vai segurar lá na frente, porque o sistema é feroz mesmo, né? O sistema é um só. Não importa se é mercado de trabalho, se é comércio, mercado musical, comércio, e a música é um comércio, né? Então, eu acho que é meio isso, né? Tem que tentar entender de tudo, saber tudo o que está acontecendo, confiar nas pessoas que trabalham com você e desconfiar também, ser um pouquinho Tim Maia, sabe? Não precisa contratar um advogado para ficar observando o outro advogado. Mas ter sempre né, na verdade a gente tende a delegar muito às pessoas de produção responsabilidades que às vezes são nossas, né? Então você assina um contrato sem ler, tô cansada, não quero ver isso hoje, não entendo, porque contrato às vezes é assim, numa linguagem que é impossível entender o que está escrito ali. Gente, só resume para mim aqui, o que isso quer dizer? Não, quer dizer que você está autorizando, tá bom. Às vezes eu preciso disso, eu não consigo entender um contrato, mas eu preciso cada vez mais entender. É muito chato. Mas lá na frente, quando alguma coisa errada acontecer e alguém falar, mas você assinou aquele contrato, eu não tenho como escapar, entende? Então é nesse lugar, a ingenuidade da gente não vai salvar a gente de erros, né? De erros que às vezes podem ser prevenidos. Não tem que ser uma obrigação absurda, porque é um processo muito chato. Conhecer de tudo, saber de tudo. Mas um mínimo é importante.
para qualquer coisa, né? Para fazer música, para vender brigadeiro, para ser costureira, né? A gente não quer que ninguém passe a perna na gente. A gente está fazendo um trabalho honesto e a gente não quer ser passada para trás, ou que roubem as nossas ideias. Então a gente tem que saber cuidar. E é isso, estou aprendendo. Maravilha. Tem uma última pergunta aqui que a gente, infelizmente, já está dando 9 horas, passou muito rápido. A Verinha pediu para fazer uma pergunta. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Você começou falando do seu pai, de você ver seu pai e de repente você falar, não quero ser artista, não quero isso pra mim. E você também comentou que você tem filhos, né? E aí, se eles virassem pra você, mãe, quero ser artista, qual é a troca, que informação você daria pra ele, conselho nesse estado, ou nesse momento que a gente tá vivendo agora pra ser artista? Olha, isso já está acontecendo. A minha filha mais velha tem uma banda, tem mais de uma banda, aliás, está começando a desenhar alguma coisa mais dela, mais solo, e é um misto de sentimentos, assim, tem um lado que é muito natural mesmo, é muito orgânico, assim, eu não sei nem te dizer quando que isso começou, que hora lá, de repente a Rubi sabia tocar vários instrumentos. É muito difícil identificar o momento que isso acontece, porque vai sendo alimentado a vida toda, né? Todo o crescimento da pessoa, porque é o estímulo que ela mais recebe. Meu, do Curumim, que é meu companheiro, e do pai dela, que também é músico, Maurício, do avô. Então, né, a maioria das pessoas que ela conhece fazem música, dos responsáveis, eu quero dizer. Então, isso já está acontecendo. E é engraçado, eu tenho muitos sentimentos, eu quero que ela descubra todos os caminhos, eu quero, assim como acho que o meu pai também quis para mim, tem uma coisa careta de ser pai e mãe, que é você não quer que seus filhos passem pelos mesmos problemas, né? Então eu fico insistindo para que ela consiga fazer coisas que eu não consegui, como por exemplo estudar. Eu nunca me formei em música, nem nada. E muito massa, muito bom ser autodidata. Mas assim, a gente corre 6 maratonas enquanto né, quem tem a técnica está correndo uma só. Eu chego muito mais cansada lá na frente. Eu faço muito mais esforços, né, inclusive para ter reconhecimento de qualquer conhecimento que eu tenha que não venha de uma academia. Então, eu fico nesse dilema com ela. Falo, pô, então, legal, vai estudar. Mas, né, aí então, é exatamente a mesma coisa. Ela tem 18 anos. Assim, acho que agora eu tenho que começar a falar o contrário para ver se acontece. Que não estuda, desencana, faz nada. Aí, quem sabe... Mas ela tem uma banda super gracinha que chama Tietê. Eles já têm música no Spotify e tudo. Toca, ela faz cursos de música e tal. Mas é isso, eu queria que ela viajasse o mundo, aprendesse línguas, se nutrisse de conhecimento, aí volta e faz música. A música não vai para lugar nenhum. Se for isso daí, for para você fazer na sua vida, pode ficar tranquila, ela não vai para nenhum lugar. Você pode ficar 2 anos na China trabalhando numa fábrica. Quando você voltar, ela vai estar aí ainda. Na verdade, ela vai ter ido junto. Mas é isso, né? Filhos, a gente olha e ora. Deixa crescer. Como o Tomás disse, né? A gente já está no limite do limite. Então, eu vou fazer uma última, só para encerrar mesmo. Na real, ó, cadê? Tem um aluno, João, que ele queria fazer uma pergunta, faltava só a dele. Tá bom. Então, eu vou pedir, se o João ainda estiver aí. João, você está por aí, João? Já estou aqui, pelo amor de Deus. Pode fazer, depois eu só encerro, então. Pode fazer a sua. Tá bom.
Annelise, boa noite. Boa noite. Eu faço parte de um grupo de teatro e nós somos em 14. Porém, majoritariamente nós somos atores, né? Nós temos musicistas, mas a grande maioria somos atores. E eu queria perguntar para você, como é que a gente consegue voltar os nossos olhos para essas musicistas e como é que a gente consegue articular uma produção para elas, sabe? O que para você seria crucial? Porque às vezes nós nos viramos, né? Eu falo que eu sou ator, eu sou produtor, eu sou design gráfico, eu sou tudo para lá. E às vezes a gente falta esse nosso tato para essas musicistas. Então eu queria saber para você de que forma que a gente pode articular e fazer uma produção mais voltada para elas e mais voltada para essa questão musical e não teatral, seja com editais, com programas, ou coisas que você acha crucial para ajudar elas, auxiliar elas. Olha, eu acho que é isso mesmo que você disse, né? Hoje tem muitos programas, muitos editais de inclusão, que enfim, às vezes a gente tem que respirar fundo e ir, porque já é alguma coisa, né, uma forma. Hoje em dia tem muitos editais direcionados para mulheres, muitos editais direcionados para a população negra, então não deveria ser assim, né, mas a Luana estava falando, né, do WME, que é um prêmio feminino, né, de música e tal. Não só música, né? Eu acho que tem jornalismo também, né? Mas eu acho que a gente ainda vai ficar um tempo tendo que ocupar esses espaços através dessas pequenas iniciativas de inclusão. Porque, assim, na verdade é muito triste falar a palavra inclusão quando a gente pensa em mulheres, né, no mercado de trabalho da música, porque são centenas de milhares de musicistas, de músicas, de mulheres que tocam instrumentos diversos e que a gente simplesmente não vê, de produtoras, engenheiras de som, hold. Então, eu acho que tem que procurar onde está acontecendo isso e conseguir, aos poucos, ocupando esses espaços. Primeiro, talvez, através desse tipo de ação, né, até todo esse grupo está totalmente fortalecido, né? Não à toa isso, a Luana trabalha nessa produção desse festival. Não seria necessário ter um festival que voltasse o olhar para a profissional mulher na música ou no jornalismo, nas artes, se isso fosse equilibrado. A gente podia só ter um festival de música onde homens e mulheres concorrem como iguais, né? Então, infelizmente, a gente ainda vai precisar olhar para isso, prestar atenção nisso, e quando a gente vê um festival como esse que a Luana trabalha, é muito interessante, porque você vê as mulheres botando muito em prática essa nova palavra, né, da década, que é a sororidade, onde a gente vê um ambiente onde as mulheres não estão... Ai, não acredito que fulana que ganhou. Ai, Beltrana não tinha que estar aqui. Que sempre foi um clima e um ambiente muito estimulado, né, no mercado. Muito. Na história da música brasileira, na história da música americana, as cantoras de jazz se odiavam, e isso era completamente estimulado pelos empresários homens, brancos, que elas tinham. Na música brasileira a mesma coisa, é Gal com não sei quem, é Nara Leão com não sei quem, é Elis Regina que odeia todo mundo. E é muito triste isso na nossa história. Muito triste, porque é um reflexo muito real, né? Da estrutura mesmo, da estrutura cultural do machismo, como ele está em todos os espaços, né? Então, imagina para as mulheres que tocam um ambiente muito mais hostil. Imagina para as mulheres que são engenheiras de som. Eu já fiz show com uma engenheira de som que músico que estava comigo no palco não conseguia respeitar. Não conseguia nem disfarçar que estava incomodado com aquela profissional ali. Muito difícil. Então, eu não sei, o que eu acho que é crucial, te respondendo, é
procurar esses espaços onde há um pensamento de uma ação inclusiva para as mulheres na música. Eu não sei se eu entendi direito, elas tocam nesse grupo, né? Um grupo de teatro que tem mulheres que tocam. E divulgar esse trabalho, divulgar. É isso, tem que ficar falando para o mundo que você está aí, que você existe, que você toca. Tem muita gente procurando também. Tem muita gente que hoje já faz um exercício de vou procurar uma baixista. E vai na internet, pergunta para amigo, eu quero trabalhar com uma mulher fazendo a luz. Eu vou montar uma equipe só com mulheres. Tem muita gente já prestando atenção nisso. E isso é engraçado, porque meu pai teve uma banda feminina que chamava Orquídeas do Brasil, isso em 92. 91, 92, foi até 96 mais ou menos. Eram 12 mulheres. E elas realmente tocavam muito mal. E ele recebeu muita crítica, porque ele saiu de uma banda que era um power trio masculino foda, que os caras tocavam pra caralho, pra montar uma banda feminina com um monte de mulher que desenhava florzinha no caderno do ensaio e tocava mal. Era assim que as pessoas falavam e viam. E falavam, porra, que downgrade, né? Esse som, caiu muito a qualidade do som do Itamar quando ele foi fazer show com a banda de mulher. Foi foda e foi muito corajoso o que ele fez, porque ele falava, pra mim, que era pequena, quando ele ouvia essas críticas ou lia alguma coisa assim, ele falava, olha, as pessoas são muito cruéis, né? Porque se essas mulheres, que realmente não tocam muito bem, mas se elas não tocarem, elas nunca vão tocar bem, elas nunca vão melhorar. Se elas não tiverem oportunidade do exercício, elas nunca vão se profissionalizar. Então é muito corajoso você, no meio da sua carreira consolidada, fazer uma mudança completamente radical, quando ninguém está falando sobre inclusão de mulher na música, ninguém está falando sobre tem que dar espaço né, e ser igual. Então eu tive essa referência, eu sempre trabalhei com mulheres e eu tive a sorte de conhecer mulheres que tocavam instrumentos, que produziam discos, que eram excelentes escritoras. Eu tive contato com essas mulheres criança e hoje, né, eu vejo dos meus amigos músicos que têm a minha idade e tal, que foram conhecer mulheres que tocam agora, há 10 anos atrás, no máximo. Que vê um show meu com uma mulher e fica, caralho, ela toca pra caralho, né? É tipo, sabe quando a mulher tá pilotando uma puta moto, e aí ela passa na rua e aí todo mundo fica, caralho, como é que ela consegue? É meio estranho às vezes. A Lelena que toca comigo, ela toca qualquer instrumento. Ela bota no chinelo qualquer um dos outros. Mas tem sempre uma visão assim, nossa, não sabia que ela tocava também. Ela tem 56 anos. Imagina que essa mulher não passa, cara, desde esse mercado. Então, é isso. Acho que é insistir, divulgar e procurar os espaços que tem essas ações afirmativas mesmo, até que a gente consiga mudar essa engrenagem. Certo. Então, com essa daí, eu acho que a gente vai encerrar o bate-papo agora. Queria agradecer, né? Agradecer a Nelis pela disposição, pela disponibilidade, convite da Ocupa, a galera do projeto. Foi bem enriquecedor, acredito eu, assim, né? Em todo caso, em todos os aspectos, na verdade. Tanto aquela parte mais pessoal do começo, quanto essa experiência que você passou para a galera da parte de produção, né? As perguntas da galera são muito mais focadas mesmo nesse lance do curso, né? É interessante ver isso também. A galera já sacou bem qual que é o mote ali do que eles estão estudando, enfim. Esse lance das minas é foda mesmo, enfim, né? Não tem como... você falou o lance do Peter Tosh lá também, que as coisas não mudaram muito, né? Em 50 anos aí e tal, que é triste pra caralho, mas é isso, né? A gente não pode esperar, né? A gente não pode esperar por dias melhores, a gente tem que fazer um corre mesmo. E aí, na melhor, a gente se tromba lá fatiados pra conversar mais. Pois tomara que isso dê certo logo. Eu quero agradecer também o convite
Muito feliz em poder dividir um pouco da minha experiência. Me desculpem qualquer coisa, eu falo bastante, me distraio, mas muito contente com as perguntas e com as pessoas de forma muito carinhosa falando do meu trabalho, do meu pai. E é isso, a gente está nesse elástico mesmo. O futuro é um pouco para trás, né? Agora é um pouco futuro. Lá na frente vai ser um passado, é isso, né? Acho que essa coisa do Peter Tosh tem a ver com isso, o meu pai, né? Eu tô o tempo inteiro num espiral, né? Meio espiralar mesmo, essa relação com a arte e como ela joga a gente dentro do sistema, do mercado, do mundo, né? Porque antes de mais nada a gente é cidadã, mãe, pai, filho, filha, né? A gente já nasce cheio de compromissos e é muito lindo esse trabalho que vocês estão fazendo, Tomás. Obrigada, viu? Parabéns. Capacitar. Obrigado a você por participar. É a chave. A gente é bem feliz. Obrigado pela sua presença. Os comentários aí no chat estão falando por nós aí o que significou para a gente sua participação. Obrigado demais. Obrigada. Obrigado. Sucesso. Beijo para a família. Valeu. Galera, sábado e domingo estamos de volta às 10 da manhã, de volta com as aulas. Mais para frente aí no cronograma vamos ter o bate-papo com o Sérgio Vaz e com o Black Alien e provavelmente com a Adriana da Feira Preta. Então vamos ter conversas aí tão legais quanto essa. Eu quero. A gente manda o link, manda o link. Todos os convites para você. Eu vou querer, eu adoro o Sérgio Vaz, ele é demais, E o Gustavo também, vai ser incrível. Legal. Manda o link. Mandamos sim. Gente, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada, gente. Salve, valeu. Beijo grande, até já. Galera, valeu, gratidão. Obrigada, Anne. Obrigada por tudo, até mais, galera. Valeu. Beijos. Boa noite, tchau, tchau.